Tá, um prazer, né? Então, bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos aí. Hoje a gente vai estar dando continuidade, né, no ciclo. Bom, eu sou o João, o Costela, na Exalc, estou no terceiro ano da Floresta e segundo de Monte já. E sou o atual bolsista da Arião. E então, eu tomo conta das áreas, eu sou responsável pelo manejo e as práticas culturais dessas áreas. E dentro disso tem um projeto Arboreto, que vai ser o tema de hoje. Bom, dando review, o que a gente vai falar hoje. A gente vai falar sobre o próprio arboreto, né? Sua localização, seu objetivo, o que que ele é, as espécies que se encontram atualmente nele, os próximos passos e sua divulgação, como é feito o controle de daninhas e o experimento que vai ser realizado. Bom, então, para começar, o arboreto florestal nada mais é que uma coleção de espécies florestais. Então, ele serve como uma vitrine mesmo, uma vitrine florestal na qual você deseja conhecer determinada espécie, ter mais contato com ela no campo. E dentro do grupo a gente viu que estava faltando isso na Exalc, ter mais contato prático, assim, com essas espécies em campo. Por isso que a gente resolveu implantar um. Atualmente ele está localizado na Fazenda Areião, próximo da Exalc, em Piracicaba mesmo. Nessa, nessa área aqui, de aproximadamente 1 hectare, acho que para quem tá mais familiarizado. Aqui é o nosso Teca e o mix clonal. Então ele está entre esses dois aqui. Bom, ele foi implantado ano passado, em fevereiro, pelos próprios membros do Monte e com auxílio do, das pessoas que trabalham na Fazenda Areião, questão de maquinário para fazer a implantação. Ele tem o objetivo de tornar um ambiente didático, tanto para visitações como estudo. Então, estudantes, independente da Exalc ou não, queiram visitar, conhecer, profissionais da área que sejam interessados e tanto produtores que desejam conhecer determinada espécie, conhecer como é o manejo dela e até mesmo implantar na sua propriedade. E lá dentro no arboreto a gente tem principalmente a visualização, né? A gente compara uma espécie com outra, seu comportamento, principalmente, como ela se comporta no campo, o seu manejo, que é importante também, como são diferentes espécies, cada um tem um cuidado assim diferente de manejo, o tamanho dela e o desempenho, principalmente para nossa região. Alguma determinada espécie se desenvolve melhor aqui ou não, dependendo da região. Bom, as espécies são da seguinte forma: são 10 espécies de eucalipto, que isso inclui nosso clone, o GFMA 27, onde a gente propaga ele, né, no nosso viveiro, no nosso jardim clonal. 3 espécies nativas e 2 espécies de corímbia. Mais detalhadamente, ela está dividida assim: Canafístula, Guaraitá e Angico como as 3 nativas, né? Os eucaliptos são o Grandes, o Saligna, Calmadulensis, Pelita, Urofila, Udune, Paniculata, Robusta e o Cloresiana. E, por último, o nosso clone. E as duas as duas corímbia seriam o Corímbia toreliana e o Citrodora. Então, eles estão divididos dessa seguinte forma, como vocês podem ver aqui no croquis. E antigamente a gente tinha pinos também, só que infelizmente teve um ataque de capivaras, né? E a gente acabou perdendo esse espaço aqui de pinos. Todas essas madeiras que foram citadas, elas têm como um fim madeireiro. Então, o objetivo dela é servir como madeira. Algumas espécies servem para celulose também, como é o caso do Orofila, né? Mas principalmente o foco é a madeira, né? Bom, e a gente pretende expandir essa área nossa com o maior número de espécies. Então, a gente pretende instalar de novo pinos nativas, outras espécies nativas, outros eucaliptos,
e até mesmo outras espécies, mogno, ou qualquer outra espécie. E também a gente pretende fazer uma expansão fora do campo, a gente pretende divulgar o arboreto em nossos sites, nas nossas redes sociais, em cartilhas que, que possam servir de material de estudo mesmo, de conhecimento, e através de rodas de conversa, WhatsApp, qualquer meio de conversa. Bom, aí entrando mais na área do controle de daninhas, a gente controla daninhas com dois herbicidas, o glifosato e o Fordor, que seria um, um pré-emergente que a gente usa. A gente aplica ele na bomba costal mesmo, às vezes em barra, né, para ter uma área maior de aplicação, fazer um manejo mais correto. E a dosagem seria 2 quilos de glifosato por hectare e 200 gramas por hectare de Fordor. Bom, porém com a pandemia, né, tudo ficou mais difícil, o acesso, ir na área, aplicar, ter um controle contínuo. Então, por isso surgiu a ideia de usar outros herbicidas que possam facilitar o controle mesmo assim das daninhas, que seja viável para a gente, né, com certeza, questão principalmente de dinheiro mesmo. Então, o primeiro herbicida que a gente testou lá foi o Idaziflan. Porém, ele foi aplicado na entrelinha, porém com uma lixiviação mesmo, a chuva, né? Acabou arrastando todo o residual dele para a linha mais de baixo, porque o terreno ele é declive assim. Então, todo o residual que estava nessa linha foi descendo até se concentrar em toda a entrelinha de baixo. Então, como vocês podem ver aqui, aqui tem muito mais daninha do que aqui, que acabou descendo mesmo, foi um arraste mesmo do residual do Indaziflan para baixo. O que, o que não é normal de acontecer, porque como o solo lá é argiloso, ele não tem tendência a lixiviar. Então, foi uma chuva forte mesmo que arrastou todo o residual dele para a parte mais baixa do terreno. E isso acabou afetando principalmente na gema apical dessas plantas. Então, toda, toda, toda a parte apical dela acabou travando lá. Então, a planta ela não conseguia crescer para cima. Então, ela acabou trancando e rachando dos lados, onde acabou surgindo esses ramos aqui. Então, principalmente nessa foto dá para ver bem, ela não está crescendo retinho, ela trava e começa a crescer pelos lados, assim. Isso também afetou o tamanho dela. Então, como vocês podem ver, aqui onde não ocorreu lixiviação, onde foi tudo certinho, correto, e aqui onde ocorreu a lixiviação. Como vocês podem ver, o tamanho da planta é muito diferente do que está aqui, de uma para outra. Bom, aqui é onde não ocorreu, né, a lixiviação, como você pode ver, está limpo a entrelinha do Idaziflan, e aqui é um teste sem o Idaziflan. Então, como vocês podem ver, o Idaziflan, se aplicado da forma correta, sem nenhum fator, ele é espetacular. Bom, e aqui seria o efeito que ele causa na parte apical da planta. Isso aqui uma braquiária com o efeito, né, dele. Como você pode ver, não tem quase nada de raiz. E aqui é onde foi retirado sem o Idaziflan. Então a raiz cresceu normalmente. Bom, então, dando entrada no experimento, né, com os pré-emergentes, o experimento vai ser dividido da seguinte forma: vão ser mudas de tamanho padrão em vasos, 3 experimentos com 3 repetições
e 4 tratamentos. Aí serão usados as espécies de eucalipto, corímbra e nativa, que estão atualmente no arboreto, e vai ser retirado amostras de solo de lá. Então, para ter um teste concreto mesmo, a gente vai retirar amostras de solo de diferentes partes do arboreto, para ter um experimento significativo. Então, esse experimento vai ser realizado em vaso porque no campo você tem N fatores que podem influenciar nesse teste, né? Por exemplo, ataque de animais maiores pode afetar a planta, a própria lixiviação que ocorreu, formigas cortadeiras, que é comum, né? Se não fizer o controle, elas acabam mesmo com a planta, e até mesmo a má aplicação. Aplicar em meia dúzia de vaso é muito mais fácil que você aplicar em toda a área do campo. Isso pode ter deriva, chuva, qualquer fator. Bom, então o experimento vai ser dividido assim. Primeiro vai ser aplicado o Fordor, né, que é o que a gente usa. Então vai ser uma linha de nativas, corímbria e eucalipto. Depois o Esplanade, com eucalipto, nativa e corímbria. Outro herbicida que vai ser estudado ainda, que seja vantajoso para a gente. Então vai ser nativa, corímbria e eucalipto. E uma testemunha, onde não vai ser aplicado nenhum herbicida, não vai ter contato nenhum. E eles são divididos assim, aleatoriamente, porque para ter um, um teste mais, pode-se dizer, heterogêneo, porque às vezes aqui pode pegar mais sol do que essa área aqui, então eles são divididos, espalhados assim, para não ter muita vantagem para um e desvantagem para outro. E foram escolhidos esses herbicidas aqui, porque são os mais comuns no mercado, né? O que é mais usado na área florestal. E a gente queria ver também o que ele afeta assim na planta. Será que é correto a gente usar só o Fordor? Ele não vai causar nenhum estresse na planta? Ele não vai causar uma seleção, uma resistência nas daninhas? Então a gente vai estudar isso também. Bom, os experimentos, como são 3 experimentos, né? Eles vão ser divididos assim. Primeiro vai ser feita a aplicação diretamente no vaso sobre a terra, né? Depois a introdução da muda. Depois a gente vai introduzir a muda, vai fazer uma aplicação over the top, ou seja, por cima da planta mesmo, então vai pegar a área foliar, vai pegar caule, vai pegar a planta toda e também o solo. E depois, com a muda já introduzida também, uma aplicação desviada. Então você vai aplicar ela desviando da muda. Sim, a muda não vai ter pouco contato assim com herbicida. E depois vai para análise. Então, como que vai ser monitorado assim a questão de daninhas? Vai ser feita a contagem delas após a aplicação. Então, no primeiro dia, no terceiro, uma semana, no 10º dia, no 15º e depois a cada 7 dias. E o final do experimento vai ter 6 meses. Então, no final de 6 meses, que é o residual mais longo, né, que seria do Esplanade, né, a gente faria o teste final. Bom, e o monitoramento do herbicida também seria feito com o desempenho dele, né, com a relação das ervas daninhas, o quanto o residual dele é significativo para a gente, o quanto ele segura aquele banco de sementes das plantas, e o que ele causaria na planta, né? Ele pode ser show de bola na questão de residual, mas e na planta? Ele pode ter afetado ela, pode ter afetado o crescimento dela. E por que ele afetaria? O que causaria esse efeito na planta, né? E o que a gente levaria em conta da a planta?
que levaria em conta a mortalidade, a taxa de fitotoxicidade dela, que é muito importante, e levaria um desempenho geral também, que seria, no caso, o peso seco, né? Que no final de tudo isso no final a gente mediria a altura, o diâmetro, principalmente, o número de daninhas que seria contado, a raiz, então a gente tiraria essa planta do vaso, lavaria ela e verificaria como que a raiz se comportou dentro com o efeito do residual desse herbicida. Então, se ela desenvolveu ok, se ela trancou, se ela ramificou muito, o que aconteceu? E no final, seria levado em conta o peso seco. Então, no final de tudo isso, depois de ter lavado a planta, deixado ela limpinha, seria levado para uma estufa, né, onde a gente secaria ela e faria o peso seco dela, para ver se afetou na massa, principalmente dela. Bom, acho que é isso. Foi algumas referências minhas e o meu contato, caso alguém tenha algum interesse em perguntar. Bom, João, primeiramente, parabéns. Sua apresentação teve em torno de 16 minutos. Vamos ver, alguém já levantou a mão. Rafaela, você gostaria de falar alguma coisa? Sim. Bom, João, primeiramente... Rapidinho, seu microfone está um pouquinho baixo. Melhorou? Um pouquinho só. Dá para ouvir, Vou falar mais alto. pode falar, velho. Então, eu gostei bastante, achei bastante interessante. Eu só fiquei com uma dúvida no slide 27, se você puder colocar, Joãozão. Que são 3 tipos de experimento ou a mesma muda vai passar por todas essas aplicações? Não, seriam 3 experimentos mesmo. Então, esse, pode assim dizer, esse quadrado, esse tratamento aqui, seriam 3 vezes dele, sabe? Então cada espécie, cada muda, assim, teria um caminho diferente. Então, por exemplo, eu usaria eucalipto para essas 3 formas aqui, entendeu? Porque como a gente vai introduzir também espécies novas no arboreto, a gente vai implantar alguma nativa, algum eucalipto, ela também teria que passar por esse passo aqui, entendeu? Entendi. Então ia ter uma muda que ia ter aplicação só antes dela ser plantada e outra muda Sim. que ia ter... Ah, entendi. Então, a nativa, por exemplo, a gente fosse plantar nativa lá, a nativa passaria por esses 3 passos. A gente passaria herbicida e introduziria uma nativa. Aí uma a gente introduziria já nativa e faria uma aplicação over the top por cima. E depois uma aplicação desviada. Então, passaria por essas 3 formas de experimento. Entendi. Obrigada, Joãozão. E parabéns. Mas, obrigado. Bruno, eu já te chamo rapidinho. João, tem uma dúvida no chat que eu acho que você conseguiria explicar melhor. A Raíssa perguntou se ainda tem um arboreto de nativas na Areião. Tem de nativas e tem de eucalipto também. Legal. Não era só para ter certeza. Bruno, fique à vontade. Raíssa, você gostaria de falar alguma coisa? Ela respondeu no chat mesmo. Bruno? Bom dia a todos. Primeiramente, parabéns pela apresentação. Mandou muito bem. Gostei que você já incluiu essa questão dos blocos casualizados, né, para a questão do experimento. Eu queria perguntar para você, João, se você já pensou em alguma forma de fazer o controle dessas capivaras ou proteger para futuras implantações. Eu lembro que quando a gente implantou a primeira vez, as áreas que tinham pinos lá, a gente acabou perdendo praticamente 90% da área, que foi um problema que a gente não tinha encontrado solução até então.
Então, essa questão da capivara foi feito a cotação, né, da grade ou uma proteção mesmo para fazer contra a capivara, né? Então, acho que o mais ideal e correto, né, seria colocar cerca elétrica e também arame farpado, né? Porque não teria outro jeito de segurar elas. Ou, tipo, ou você tira as capivaras lá da areião, né? Retira eles de lá. Ou você faz o cercamento mesmo, principalmente da área que você quer cercar. Não o arboreto todo, mas principalmente do pinus. Então, seria feito cerca elétrica e arame farpado, principalmente. É engraçado que parece até um pouco extremo, né, essa questão da cerca elétrica, mas eu lembro que a gente já instalou uma cerca e elas passaram por cima dela. Sim, sim. Não durou muito tempo, não. Vixe, Mas isso era não só dá isso. nada. João, depois a gente lê o chat, mas oi, Jordan. Ela comentou assim: pessoal, o grupo Jack está utilizando um produto, pois as capivaras estavam comendo todas as mudas de cana. E ela falou que pode ver o nome com eles. Depois você pode passar pra gente e ver se funciona e tudo Não, mais. essa questão de. Como que é? Tem um produto que eu queria testar no arboreto, na verdade, né? Você compra, ele é comercial, assim, que seria urina de. Acho que era de onça ou leão, alguma coisa assim. Tipo, imita a urina dele, sabe? Ô, louco. Então ele espanta a capivara. Então, esse produto aí queria testar também, seria legal. Ver se Diferente. funciona mesmo. Eu não sei se esse produto que eles estão usando é isso, mas na época que eu entrei no Monte Olimpo, a gente fez até uma solução lá com o cocô das capivaras e não deu certo. Nossa. A gente cortou bambu e fez tipo uma cerquinha em volta de Uhum. cada muda, elas derrubavam tudo, estourava cerca elétrica, então É, é, é assim mesmo lá. Lá a gente fez o cercamento uma vez, mas elas acabaram pulando por cima. Fizeram uma destruição lá no cercado que a gente fez. Então, alguma forma tem que segurar elas. Gente, é complicado mesmo. Deixa eu ver, João. Bom dia, Bom dia. João. Isso. Bom dia a todos. Um dia, Primeiramente, parabéns pela apresentação, João. valeu. O arboreto é muito legal, sempre bom trabalhar nele. E eu queria saber o quanto a pandemia, essa questão, né, de todo mundo ter que ficar em casa, afetou na questão do monitoramento, porque provavelmente deve ter sido muito mais difícil o acesso lá, né, devido a todos os cuidados que devem ser tomados. Então, quanto isso afetou na questão do monitoramento, quanto de dados ali não deu para conseguir puxar. E parabéns Então, novamente. essa questão da pandemia, né, acabou afetando que no começo, assim, quando mais ou menos quando estourou assim mesmo, é, o acesso na Areião lá, onde está o arboreto, estava restrito. Então, experimento que você queria analisar, você não tinha como. E quando começou a liberar assim o acesso, era uma pessoa ou duas. Então, para você analisar, passar herbicida, fazer o cuidado mesmo da área, né? Ficou um pouco mais difícil. Então, por isso que surgiu essa ideia do experimento. Então, em vez de você ficar indo lá todo mês ou toda semana monitorar pragas, as daninhas, você vai uma vez a cada, sei lá, 4 meses, dependendo do herbicida. 4, 6 meses. Então fica mais fácil para a gente, né? Fazer o controle lá e também, por assim dizer, mais seguro, né? No caso da pandemia.
Entendi. Valeu. Nós. Canudos, fica à vontade. Obrigado, Natália. Ô, João, parabéns pela apresentação. Valeu. E, assim, você dá para explorar bastante coisa no solo, na planta, enfim. Eu só fiquei com a dúvida do experimento. Você poderia voltar naquele croquis lá que você tem Isso aí mesmo. E você, para montar dessa forma do experimento, você chegou a conversar com algum professor de estatística ou foi, assim, uma decisão dentro do grupo? Esse experimento, na real, eu conversei com um pessoal, né, que já trabalha, assim, na área, né, que eles aplicam dessa forma. É que, assim, esse experimento seria mais ou menos, é o mínimo, né, um experimento grande, assim, ele seria mais ou menos o básico, assim, para a gente entender como que é feito a aplicação, a reação da planta. Então, mas conversar, assim, com um professor, igual você disse, né, não cheguei a entrar em contato, não. Foi mais Ah, legal. profissionais da área mesmo, que Tá, entendem um pouco joia. mais do assunto. Até porque eu fiquei curioso, você até chegou a comentar que aí tem quatro tratamentos, né? Então você colocou 3 vasos, né? Ou eu tô errado? Seriam 4 tratamentos, né, com, e Ah, 3 repetições. eu tô na dúvida. É, esse primeiro tratamento lá em cima, lá do lado esquerdo preto, aí é só uma espécie aí ou aí tá as 4 espécies? Não, aqui seria só eucalipto. Só eucalipto. Então Só uma, aqui entendi. seria tipo uma repetição de nativo por dor, uma repetição de corímbia. Então, Tá. seriam 4 tratamentos, né? 3 repetições, que são três linhas, Uhum. e 3 experimentos, que seriam essas 3 formas. Volta lá, por favor, lá. Essa dúvida mesmo que eu tenho. Você até chegou a comentar, se vocês fizeram desse jeito para não ter problema de borda, para não ter problema de interferência, né? Sim. E eu fiquei curioso, assim, se eu puder contribuir, ou você falar com alguém mais específico, né? Seria interessante você colocar uma linha a mais aí, né? Em vez de ser 3, colocar 4, né? Ficaria, né? Uhum. Porque aí você concorda que a planta que está no meio, ela está sendo menos favorecida? Que está Sim, pegar o sim. eucalipto. E outra sugestão também, ou faz isso, né? Coloca uma linha a mais, e também ou você tira uma, né? No caso, para deixar 3 por 3, sabe? Ah, sim, ser mais homogêneo, assim, né? Isso. Ah, E entendi. você poderia fazer, eu penso sempre lá na frente, o manejo, né? Em vez de ser, se você resolver tirar a terceira linha, ficaria 3 por 3, você poderia fazer um bloco a mais, porque já que na área lá tem ataque de capivara, enfim, e se você perder um tratamento, você vai ter mais 3 repetições, você consegue manejar melhor os dados, né? Sim. Então, É, assim, bastante. como sugestão, né, se veja a viabilidade de ser 4 por 4 e de fazer um bloco a mais. Se ficar muita coisa, tira a última linha, fica 3 por 3 e faz um bloco a mais para ter os seus dados vai ter uma variância menor, sabe? Você consegue acompanhar melhor e pensar em publicar e, enfim, ter toda essa parte. Mas acho que o mais importante é a mensagem aí de você estar envolvido com esse projeto e uma dica, assim, para monitorar todas os dados que vocês vão ter, tem muitas ferramentas que são não destrutivas, sabe? Então, assim, tem uns aparelhos, o pessoal lá da instrumentação, da engenharia, né? Eu não lembro, muda o nome. Dá para fazer o do Alex, dá para ver clorofila, carotenoides, enfim, flavonoides, são dados importantes, por exemplo, que dá para ver se uma capivara atacou um experimento ou um tratamento, você consegue monitorar isso, acompanhar com esses aparelhos, sabe? Ah, legal. Isso aí eu não conhecia, eu não sabia dessa forma aí de. Aham. E, enfim, explore, converse com os professores, tem muita ferramenta nova
para vocês explorar no bom sentido de trazer o máximo de dados. E essa parte da capivara, tudo, eu achei muito legal. Acho que é o diferencial do teu trabalho, sabe? Vocês conseguirem monitorar isso. E parabéns, tá? Obrigado. Acho que só tem eu, então, primeiramente, parabéns, João, a apresentação ficou Valeu. ótima, ficou extremamente visual, para quem às vezes não está tão inteirado em como o arboreto está, ou para compreender, simplesmente está perfeito. Eu fiquei, tá, tudo que eu não sabia que você iria colocar assimilei tudo certinho, então, meus parabéns. Eu só tenho algumas dúvidas. Então, a primeira, na verdade, eu anotei com o lado. Você vai fazer uma aplicação, tipo, uma vez, e aí esperar os 6 meses, e nesses 6 meses indo fazer a contagem, ou dentro desse tempo você vai fazer mais aplicações? Não, a gente seria feito uma aplicação, né? No mesmo dia. Sim. Um dia de diferença, sim, mas no máximo isso. Então, a gente aplicaria o Fordor, Esplanade e outro herbicida no mesmo dia e depois começaria a contar. Não aplicaria mais, deixaria lá o experimento. Então, aí você aplica, tipo, vamos supor, hoje, e aí 6 meses depois é a última medição e você não vai aplicar mais nada até lá. Os 6 meses é o residual maior que ele tem. Então, no final desses 6 meses, a gente faria toda essa análise aqui da muda. Mas a aplicação seria feita só uma vez só. Só uma vez. Legal. Você sabe de dosagem, essas coisas, ou você teria que ir um pouquinho mais atrás? Então, a dosagem seria usada o padrão mesmo, né? Que seria o Fordor, se não me engano, acho que é 200 gramas, né, por hectare. O Esplanade são 150 ml, que é quase nada, assim, que você usa do Esplanade, né? Isso para 1 hectare, né? Então, seria 150 ml por hectare. E outro herbicida que vai ser estudado, assim. Legal. Só curiosidade, como coordenadora do grupo, a gente já tem todos eles ou vai precisar conseguir com algum lugar? Doação de algum ex, brincadeira. O Fordor Esplanade, a gente tem eles. O Fordor, o Esplanade, o glifosato também, né? Tá, a gente tem tudo já. E minha outra dúvida é, você pode voltar no slide 17? É coisa mais teórica que eu não sei muito bem. Você estava falando dessa parte de lixiviação, e desde quando a gente fez a primeira implantação, aqui uns 3 anos atrás, a gente já reparou que, por devido à declividade, esse paricá mesmo, que ficava nessa linha, ele crescia muito mais do que nos de cima. Sim. Aí, com relação a essa lixiviação do Indaziflan, você sabe dizer se existe alguma forma em que a gente pode, tipo, diminuir esse processo? Para que, vamos supor, aqui nessa primeira entrelinha 1, que você aplicou, também consiga, enfim, matar as daninhas sem ser prejudicada, ou não tem ideia? É que eu não tenho ideia, eu tô perguntando mesmo de curioso. Assim, o Esplanade, que seria o Indaziflan, né? Não é comum, assim, ele lixiviar. Então, ele se concentra, assim, como o solo também é argiloso, ele fica concentrado lá. A tendência dele não é se locomover, assim, por solo. Isso aqui foi um arraste mesmo, assim, da chuva mesmo, que jogou todo o residual dele para baixo. Então, como ele estava superficial ainda no solo, a chuva que pegou, jogou ele todo para baixo. Então, aqui onde a gente foi aplicado, acabou perdendo, assim. Então, essa aplicação aqui foi feita, se não me engano, acho que em maio do ano passado foi feito isso aqui. Então, você pode ver que não cresceu até agora aqui, olha. De tanto resíduo que ficou. Entendi. Então, o mais correto seria, na verdade, talvez aplicar sem for em época de chuva, ou pelo menos a gente ficar atento, para que isso não ocorra e, enfim, a gente consiga matar todas as daninhas. É o mais correto. Entendi. Da minha parte é só isso? Alguém mais quer acrescentar alguma coisa? Não? Então a gente...
Perdão. Oi, gente. Sou eu aqui. Bom dia. Oi, Natália. Desculpa interromper. Imagina. Bom dia, gente. Aqui é Carla Papai, Narizinho. João, eu peguei a sua apresentação no final, então eu acabei acompanhando mais as perguntas e alguns slides que foram mostrados, tá? Só alguns detalhes aqui. A questão de lixiviação, esse não é, eu acredito que não seja o termo correto porque você está querendo falar, tá? No caso, eu acredito que você esteja querendo falar sobre escorrimento superficial, que é sim. quando o herbicida ele é carregado do ponto que ele foi aplicado para um outro ponto por conta de erosão, chuva, mas eu não sei, tá? Se é isso que vocês estão querendo dizer com relação a esse carregamento de partículas aí superficialmente, porque a lixiviação é quando ele sai do ponto que ele foi aplicado, e desce em profundidade, tá? Então, quando a gente fala, por exemplo, alcançou o lençol freático ali em profundidade, a gente fala de lixiviação. Então, pensa numa seta indo do ponto que ele foi aplicado exatamente para baixo, na vertical. E o escorrimento superficial é quando ele acompanha o carregamento ou a declividade, a inclinação do terreno, como a Natália estava comentando. Então, seria muito mais uma erosão quando você vê aquele carregamento, tá? Então, se for isso, é escorrimento superficial, o termo correto quando a gente fala aí de herbicida, e não só do Indaziflam, mas qualquer tipo de carregamento. Então, às vezes, se você quiser ilustrar, que é legal, você pode procurar no Google aí, comportamento de herbicida no solo, você vai ver as saídas do herbicida. Então, você vai ver todo tipo de saída que tem do herbicida depois que ele é aplicado. Então, desde lixiviação até esse escorrimento, o running off, esse escorrimento superficial, como sorção, adsorção. Então, tem muitas imagens que ilustram bem isso aí, tá? E um outro ponto é que também, né, eu como peguei o bonde andando aí, naquele slide 27, você coloca aplicação desviando. Eu acredito que você vai fazer uma aplicação direcionada, Sim, localizada. seria um jato dirigido diretamente no solo. Exatamente, tá, é isso que você tem que usar, aplicação em jato dirigido, esse é o termo correto, tá? Então, aplicação over the top e aplicação em jato dirigido é a melhor forma de você, é o termo correto para você usar aí nessa aplicação desviando, tá? E um probleminha que eu vi, e não vou nem entrar no mérito na questão que o Canudos comentou sobre a estatística, mas ali algo que você pode observar quando você não coloca os blocos, ou mesmo as suas parcelas ali estão todas localizadas no mesmo local, é você ter diferentes infestações acontecendo. Então, pode ser que na sua avaliação de Fordor esteja diferente do que você vai observar na testemunha, simplesmente pela localização que elas estão. Então, quando você coloca em blocos ao acaso, você consegue também abranger um tipo de infestação, que tem algumas plantas daninhas que tem uma ocorrência em reboleira, por exemplo. Então, pode ser que você pegue algum tipo desse na parcela de Fordor e ela não esteja representada em qualquer outra parcela, tá? Então tem essa questão também. Mas, fiquei super contente aí de ver essa questão dos herbicidas serem exploradas por vocês, porque é algo que está no dia a dia de todos nós como profissionais, e é importante a gente ter segurança para trabalhar e curiosidade, principalmente. Parabéns, viu, João, grupo. Obrigado. Valeu aí. Muito obrigada por as palavras, acho que muita gente até aprendeu com você nesses 5 minutinhos, então, muito obrigada. Vamos dar continuidade, pessoal, então o João pode parar de apresentar, e agora a gente vai ter a apresentação da Letícia